Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Nós vamos começar uma série de mensagens, irmãos, nesse tema que está aqui na tela. Tempos difíceis geram almas valentes. Esse vai ser o nosso tema por algum tempo. Nós vamos escolher alguns personagens da Bíblia, como nós sempre fazemos, e ver como eles viveram no tempo difícil, como foram os tempos difíceis de cada um deles, e ver como é que Deus levantou pessoas nesse período. Deus, ele levanta em tempos difíceis, ele levanta homens, ele levanta mulheres, ele levanta almas valentes. E hoje, no nosso primeiro estudo, nós vamos falar do profeta Elias. Aliás, nós vamos falar do profeta Elias e depois do profeta Eliseu. E pode ser que a gente fique um mês e meio falando sobre esses dois personagens, porque eles viveram talvez num dos tempos mais difíceis já imaginados na história bíblica, porque não implica somente ser difícil quando está passando por uma fome ou por uma tempestade, mas principalmente quando a fé ela é atacada. Então, no tempo dele, como nós vamos ver, tinha Acabe, tinha Jezabel, eram pessoas terríveis e fizeram com que os tempos ficassem muito difíceis. E Elias e depois Eliseu, com um perfil completamente diferente um do outro. Elias e Eliseu é diferente como a água é diferente do vinho, apesar de Eliseu ter lavado as mãos de Elias, ter sido um discípulo de Elias, nós sabemos que os dois têm um ministério muito diferente. Mas tem uma coisa que os dois se igualam, é que os dois viveram nesse período, o mesmo período, um tempo muito difícil. Então, em tempos difíceis, Deus ele levanta. Os tempos difíceis fazem surgir homens valentes, porque Deus levanta nesse período homens, mulheres, jovens valentes. E nós vamos falar sobre que em tempos difíceis é preciso caminhar. Esse vai ser o nosso primeiro assunto, que vai começar hoje. Em tempos difíceis é preciso fazer o quê? É preciso caminhar. Vamos ler o versículo 1, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quem foi Elias, irmãos? Ele é um personagem que nós chamamos assim, enigmático. As histórias de Elias, que ocupam somente 6 capítulos da Bíblia, as histórias de Elias são muito mais do que história. Não são simples histórias, é muito mais que história. Agora, cada momento que Elias vive, a gente sabe pela história de Elias, cada momento vai acontecer uma coisa extraordinária. Sempre que ele se movimenta, e nosso tema hoje é que em tempos difíceis é preciso caminhar, ele é o homem que caminha, então a gente vê que acontecia coisas, e coisas maravilhosas, quando esse homem dava os seus passos. É um personagem na Bíblia, meus irmãos, que aqui ele aparece de repente como ele apareceu, aqui no versículo 1. Não fala para nós quem é o pai dele. Fala que ele era de Tesbe, o tisbita, mas não fala o nome do seu pai, não fala o nome da sua mãe, não sabemos nada do seu passado. Nós sabemos, por exemplo, que Eliseu era discípulo dele, mas nós não sabemos quem foi que ensinou a palavra de Deus para Elias. Nós não sabemos de que escola ele veio. Veio daquela escola de Samuel, provavelmente, mas a palavra de Deus não diz.
Por isso ele é enigmático, ele entra na história, ele já entra entrando, chegando, como as pessoas falam, ele já entra causando, assim é o Elias. E ele, do mesmo jeito que ele entra na história, de repente, a palavra de Deus que de repente diz que ele sai da história. Ele entra rápido, ele sai rápido da história, desde que a carruagem de fogo levou. É verdade que os judeus o esperam até hoje. O livro de Apocalipse diz que vai ter aquelas duas testemunhas lá, e nós cremos que uma das duas testemunhas poderia muito bem ser quem? Ser o próprio Elias, pelo poder de Elias. Então, irmãos, justamente ele começa um serviço e ele não termina o seu serviço, ele não termina a sua obra. Quem vai terminar a sua obra é o profeta Eliseu. Então ele é esse homem enigmático. É um homem que vive em tempos difíceis, um tempo que servir a Deus era sinônimo de morte. Aqui no versículo 1, diz assim: Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha, irmãos, nós estamos falando desses anos. Esses anos que ele fala aqui, alguns anos antes desses anos que ele menciona e alguns anos depois que ele menciona. Os anos antes de Elias, os anos durante a profecia de Elias e os anos que sucederam os anos de Elias, nós olhamos para a palavra de Deus e consideramos que aqueles tempos eram tempos difíceis. E tempos difíceis sempre existiram na história. Irmãos, quando você abre as Escrituras e você sai da história dos primeiros irmãos, que é a história de Caim, de Abel, que se forma a sociedade, a primeira sociedade, lá no capítulo 5, você já encontra falar do quê? Dos tempos difíceis. Os tempos difíceis, trabalhosos, que o Noé viveu. Você sai da história de Noé, você já encontra a história de Abraão. Abraão viveu 2 períodos críticos na sua vida. Ele passou por 2 grandes períodos de fome, que levou ele a mudar uma vez para o Egito, outra vez para Gerar. Então, são tempos difíceis. No tempo de Moisés, lembra que para a nação de Israel escrava, era um tempo de servidão nas mãos de Faraó. Se você atravessar o tempo de Moisés, o tempo dos juízes, eram tempos terríveis também. Você vai para o Novo Testamento, o Novo Testamento não tem tempo fácil no Novo Testamento. Não, mas parece que lá é um pouco diferente. Como pode ser diferente? Paulo está preocupado em edificar a igreja, em realmente fazer surgir novas igrejas pelo poder do Espírito Santo, e o inimigo sempre atacando a igreja. Eram tempos difíceis para a igreja, eram tempos de perseguição, eram tempos de morte. Boa parte do ministério de Paulo, ele permaneceu preso. Tiago perdeu a cabeça, Pedro foi preso também, juntamente com João. Olha, irmãos, eram tempos difíceis. Então, tempos difíceis sempre vão existir, e é uma realidade hoje. Nós estamos vivendo a realidade dos tempos difíceis. Olha, você está vendo, a pandemia já vai para 1 ano. No mês de fevereiro do ano passado, é que nós realmente começamos a nos preocupar com uma palavra chamada Covid. Até então isso aí era muito desconhecido, porque era Covid-19, mas nós já estávamos no ano 20. E quando chegou lá para o meio do mês, mesmo com o carnaval, mesmo com tudo, não havia preocupação, até que teve aquela parada. E aí então nós trouxemos para os nossos lares, nós trouxemos para as nossas famílias o quê? Uma triste realidade. A igreja passou a viver uma triste realidade. Há problemas internos, mas perceba, em todos os problemas externos que sobrevieram para a igreja, não somente para a nossa igreja, há muitas igrejas fechadas hoje. Nós temos que agradecer a Deus, porque aqui
permanece-se aberta a igreja com uma porcentagem mínima, podendo vir ouvir a palavra de Deus. Se você tem essa oportunidade, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, no mínimo, você deveria agradecer a Deus. Porque nós estamos vivendo um período que nós nunca vivemos em nossas vidas. A pessoa mais velha da nossa igreja, se ela tiver 80 anos, se ela tiver mais, ela nunca assistiu, ela nunca viu, ela nunca presenciou isso que nós estamos vivendo na nossa igreja, na nossa sociedade, em todas as igrejas. Satanás, ele é muito astuto, e nós estamos chegando nesses tempos que Jesus disse, o princípio das dores. Você não descreia disso. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos vivendo aquele tempo que Paulo disse, haverá no final dos dias, tempos trabalhosos. E ele identificou esses tempos trabalhosos, citando assim, os homens, eles serão amantes de si mesmos. É assim que Paulo define a primeira parte dos tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmo. E quando você olha para o que Jesus disse no princípio das dores, ele, meus irmãos, ele nos alerta, e nos alerta assim com veemência, por aumentar a iniquidade, o que ia acontecer? O amor de muitos esfriaria. Eram duas coisas que Jesus disse, que ecoa no que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 1. Jesus, ele disse que o princípio das dores ia ter o aumento da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade não é um pecado apenas. Iniquidade é quando uma geração, ela não sente mais o pecado. Ela não sente o pecado, ele não é mais pecado. Se a gente for falar de ideologia de gênero, se eu falar da porta da igreja para fora, eu vou preso. Eu não posso mais falar disso da porta da igreja para fora. Aquilo que era errado, virou certo. Aquilo que é certo, virou errado. Então nós estamos vivendo esse tempo. O tempo que tudo está virado de ponta cabeça. Mas Jesus disse que o aumento da iniquidade é esfriar o quê? O amor. Nós temos, meus irmãos, o grande causador da falta de amor. Está aqui, você tem também, eu tenho também. Quando não é isso aqui, é uma televisão. Quando não é uma televisão, é um computador, aquilo que você tem na sua casa. Isso aqui está acabando com o amor das pessoas. As pessoas, elas não se comunicam mais. Os amigos dessas pessoas são virtuais. Essas pessoas, elas querem se mostrar para alguém que talvez ela não conhece, ou para alguém que ela conhece e nem conversa mais. É tudo muito diferente. Olha, quando adolescente, quando jovem, como era gostoso sair na rua, depois uma noitinha, e as crianças tudo brincando, todos juntos, com os pés descalços, sem medo de pegar nada, e todo mundo podendo se abraçar. Crianças podiam se abraçar. Nós, jovens, poderíamos nos abraçar. Vindo da escola, na escola era longe, a escola que eu estudava, dos 15 aos 17 anos, mas em Cornélio faz muito frio em Cornélio. No tempo de frio em Cornélio, o vento assopra e assobia o tempo todo. Você escuta aquele assobio, vai entrando no seu ouvido. Quem está lá está acostumado. Mas vindo daqueles morros, porque é uma cidade cheia de morro, para vir da escola, os jovens, eles se aproximavam uns dos outros, para ver se passava um pouco o frio. Mas era mais fácil amar quando você via o rosto, quando você podia pegar na mão, quando você podia sorrir junto ou brigar junto. As crianças iam para as escolas juntas, elas se defendiam juntas. Elas se alegravam e choravam juntas. Meus irmãos, se 10 crianças estiverem numa sala, e estiver cada uma com um celular, serão 10 crianças solitárias. 10 crianças sozinhas. E o mesmo eu digo de adultos muitas vezes. Porque o que Jesus disse está acontecendo, esses são os tempos difíceis.
Agora imagine se o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, que quer sempre nos perder, nos separar, ele nos odeia. Imagine se ele consegue, assim, trazer o que ele trouxe, que é uma pandemia, permitida por Deus, porque Deus permite, para passar a sua peneira. O tempo de pandemia é o tempo da peneira de Deus. Você acha mesmo que todos que se foram no tempo da pandemia, eles voltarão para a casa de Deus ou para a igreja? Eu não estou falando daqueles que saem pelos problemas internos, que Deus possa guardá-los e abençoá-los para onde eles vão. Eu digo para aqueles que saem, eles saem e se afastam, porque a pandemia levou. Provavelmente muitos não voltarão. O inimigo, ele sabe trabalhar. Tudo o que está acontecendo é da profecia da palavra de Deus. Irmãos, os tempos difíceis sempre existiram e eles sempre vão existir. E nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja é pequena, ela sente. Mas imagine uma igreja que tem 2, 3 mil pessoas e hoje está fechada. Isso não é mal? Isso não é ruim? Isso não é uma tristeza para o coração de Deus? Nós estamos pensando nisso, vendo a gravidade, vendo que o plano do diabo de afastar as pessoas da igreja está dando certo. O tempo de Elias foram dias difíceis. Houve, meus irmãos, um enorme progresso. Quando você lê a Bíblia, você não vê falar desse progresso. Você vê falar que Acabe e Jezabel, o pai de Acabe, Onri, eram homens maus. Esse é o ponto de vista de Deus. Esse é o ponto de vista daqui das Escrituras. Você não vai ouvir falar coisa boa de Onri, nem de Acabe, nem dos seus filhos, e nem de Jezabel. Mas para o mundo é diferente. Para o mundo, Jezabel foi uma grande rainha. Talvez uma das maiores rainhas da antiguidade é Jezabel. Tanto é que lá no Apocalipse o nome dela retumba, ecoa. Ela foi uma grande rainha para o mundo. No tempo de Onri, no tempo de Acabe, eles eram prósperos. Eles conseguiram construir um grande palácio, edificar um grande reino. O palácio de Acabe, de Onri, era o palácio de marfim. Era uma cidade quase que indestrutível. Para derrubar Samaria, muitos anos depois, foi preciso 3 anos, mas 3 anos de forte cerco, porque ela não caía. Para você ver o que esse homem edificou aos olhos do mundo. A arqueologia nos diz, eram tempos bons de prosperidade econômica. As pessoas estavam comprando novas charretes, novos cavalos, novas mulas, roupa nova, arrumando as suas casas. Era um tempo de prosperidade. Mas quando você olha com os olhos de Deus, não é assim não. Havia coisas horríveis acontecendo. O que estava acontecendo de ruim? Era uma sociedade que desprezava a palavra de Deus, como nós temos nos nossos dias, que é uma sociedade que ri, que zomba da palavra de Deus. Irmãos, homens amantes de si mesmo. Lembra que o apóstolo Paulo falou isso? O aumento da iniquidade. Agora você tem no tempo de Elias, um homem, por exemplo, chamado Iléu. Iléu, quem que é Iléu? É só você ler o capítulo 16 de 1 Reis. Esse homem, meus irmãos, ele foi na frente da cidade de Jericó. E havia uma profecia que aquele que edificasse a cidade de Jericó, se ele colocasse a primeira pedra, o filho mais velho morreria. Pois ele foi lá, rebeldemente. Talvez alguém avisou. Iléu, tem uma maldição de Deus aí. Se alguém colocar o primeiro tijolo, o filho primogênito vai morrer. E ele disse, eu não acredito nisso. Ele foi lá, colocou a primeira pedra. O que aconteceu na casa dele? Quando ele voltou para casa, a esposa comunicou, Iléu, o nosso filho primogênito morreu. Deveria ter sido um aviso, deveria ter sido um alento. Esse homem, meus irmãos, ele sabia o que ele estava fazendo.
Mas veja aonde chega a rebeldia. As pessoas não sentem o mal. Aí a profecia diz: quando você colocar a última pedra, o seu filho menor vai morrer. E ele colocou a última pedra, o que aconteceu? O seu filho menor morreu. Ele não se importava com a palavra de Deus, ele não conseguia sentir a palavra de Deus. Nós vivemos numa sociedade que não se preocupa, que não ouve, que não sente a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que nos tempos de Elias e Eliseu havia aqueles sodomitas. Sodomita é homem que quer ser mulher e mulher que quer ser homem. Isso pode ser bonito para o mundo, isso pode ser certo para o mundo, mas nunca o será para Deus. E essas pessoas, meus irmãos, eles desafiavam até os profetas. Eliseu, quando começou o seu ministério, ele foi desafiado por essas pessoas, que desafiaram ele bravamente, chamando de forma pejorativa, empobrecendo aquele homem. Mas eles receberam de Deus o devido castigo. Mas para você ver que naquele tempo era normal essas coisas também. A inversão de que o certo é errado, o errado é certo. Nós sabemos que o Acabe era um homem mau. O Acabe era um rei ruim. A palavra de Deus diz, você pode conferir comigo, né? Aqui no versículo 30 do capítulo 16, abra comigo, você que está em casa, abra a sua Bíblia, já que não pode vir na igreja, abra a sua Bíblia na sua casa. Olha só, no capítulo 16, no versículo 30, diz que fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Não houve um rei que fez mal, mais mal do que Acabe antes dele. Olha, esse homem era muito mau, ele era ruim. Agora perceba, Elias se encontrou com Acabe 2 vezes, 3 vezes, Elias se encontrou com Acabe. A primeira vez para anunciar que não ia chover mais. A segunda vez é essa que eu vou falar para vocês. A terceira vez para condená-lo pela morte de Nabote. E essa segunda vez que ele encontra, ele aparece depois de 3 anos e meio, e Acabe já tinha mandado procurar o profeta Elias por todos os lugares, seja em Israel, seja nos países vizinhos. Tinha um decreto: procura-se, vivo ou morto, como se tivesse a fotografia dele nas árvores ou nos postes. Procura-se esse homem. Por quê? Porque esse homem profetizou que não ia chover. Agora fique você, meu irmão, fica você, minha irmã, fique você sem chuva 3 anos, 3 anos e meio. Fique sem chuva, fique. O que vai acontecer com a plantação do irmão Pedro? 3 anos sem chuva, vai acabar. Estou mentindo, irmão Pedro? Não, vai acabar. O chuveiro da sua casa não vai ter água. Quando você abrir a sua torneira para beber um copo de água, não vai ter também. Fique 3 anos sem chuva. Então, o rei colocou o profeta contra a população. Se você tivesse nessa conversa, o Obadias estava. Se você fosse um espectador do encontro com Acabe, de Acabe com Elias, eu pergunto para você, você ia estar do lado de Elias ou você estaria do lado de Acabe? Porque quando no capítulo 18, você pode abrir comigo aí, veja só, capítulo 18, e versículo 17, sucedeu que vendo Acabe a Elias disse: és tu, perturbador de Israel? Aí o Elias retruca e diz: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalis. Você, meu irmão, se você estivesse lá, se você estivesse no meio dessa conversa, o rei de um lado e o profeta que profetizou que 3 anos não ia chover, você ia estar do lado de quem? O rei olhou e disse: você perturba Israel. E o profeta diz: eu não, você é que perturba Israel.
de que lado você estaria? Você estaria odiando o rei ou odiando o profeta? Não é fácil dizer a verdade, falar a verdade em tempos difíceis. Porque quando Elias subiu lá no monte Carmelo e perguntou para as pessoas, se Deus é Deus, vocês sigam a Deus. Agora, se Baal é Deus, vocês sigam a Baal. A Bíblia diz que ninguém respondeu nada. Ninguém sabia nada. É uma pergunta fácil para mim e para você responder. Os tempos difíceis mudam o coração das pessoas. Elas deixam de acreditar em Deus. Elas passam a ter raiva de Deus. Passam a ter ódio dos homens de Deus. Todos estavam perseguindo Elias para matá-lo. Então, os dias de Elias foram tempos difíceis. Havia essa inversão. O que fazia o mal era o certo. E o que fazia o certo era mal. Líderes preocupados em manter o quê? O poder. Fazendo alianças, casando filhos com filhos para manter o poder. Comprando o judiciário. Tão comum, meus irmãos, em nossos dias. Essa compra do judiciário. É até ruim falar isso. Mas é uma realidade. Se você pegar o filho de uma pessoa humilde, pobre, se perigar, ela apodrece lá naquela cadeia. Mas se o filho de uma pessoa que tem muito dinheiro fizer um mal, seja o mal que for, para prender ele dá muito trabalho. E isso é uma triste realidade. Quando prende ele, prescreveu, não pode mais pegar. Pronto, acabou. Não é igual. Nos tempos de Elias, a Jezabel comprou testemunha, comprou os juízes, comprou todo mundo, mandou matar o Anabote e ficou por isso mesmo. São tempos difíceis, roubando os humildes de forma honesta, o desprezo aos pobres. Olha, se você olhar o capítulo 18 aqui, olha comigo o capítulo 18, diz assim, que sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio para Elias, falando, Elias, olha, vai lá falar com Acabe, versículo 2, 3, Acabe chamou Obadias, o mordomo, e o Obadias temia muito ao Senhor, quer dizer, uma pessoa que temia a Deus. E aí, meus irmãos, no versículo 5, o Acabe disse para Obadias, vai pela terra, vai para todas as fontes de água, para todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos quem? Leia o versículo 5 e você vai ver se não é uma fotografia dos nossos dias. Esse homem era mau, Acabe, um rei mau. Ele pede para o seu homem de confiança, que é Obadias, vá para todas as fontes de água para você ver se acha água. Água para quem? Água para cavalo, água para mula, água para animal. Não era água para os pobres, para as pessoas, não. Ninguém estava preocupado com as pessoas. Não é essa semana que publicaram em Manaus um caminhão cheio de gás escondido, vocês viram aquilo? Um caminhão cheio de gás escondido, o camarada deixando o povo morrer, e os gás tudo lá dentro, a polícia achou o caminhão e desbaratou aquilo lá. Mas quantas pessoas estavam morrendo porque faltava o quê? O gás. Ele guardou, sabe por quê? Para ficar mais caro, e ele vendeu o quê? Mais caro. Irmãos, eles estão ganhando muito dinheiro com a morte das pessoas. Muito dinheiro. O tempo de Elias foi tempo difíceis, porque ninguém cuidava dos pobres, porque tinha essa seca medonha, catástrofe. Então, quando tem catástrofe, tudo fica pior, como nós temos aqui a pandemia. Muito bem, irmãos, eu disse, os tempos de Elias foram tempos difíceis sempre existiram. Agora, em tempos difíceis, surgem diversos personagens. Você vai descobrir que existem diversos tipos de pessoas em tempos difíceis. Mas em tempos difíceis é que Deus vai levantar quem? Almas valentes que vão caminhar.
Agora você repare que a palavra de Deus separou para nós algumas pessoas que elas não adoravam ao Baal. E nós vamos falar um pouco dessas pessoas e até daqueles que adoravam o Baal. Nos tempos difíceis, irmãos, a gente pode ficar como aquela multidão. Como assim, pastor, a multidão? Aquela multidão do Monte Carmelo, que o Elias perguntou, se Deus é Deus, serve a Deus, se o Baal é Deus, serve o Baal. Aquela multidão não respondeu nada, não sabia nada. Nos tempos difíceis, acontece isso. As pessoas, a cabeça das pessoas não bate bem. Elas não sabem de que lado ficar. Elas ficam completamente perdidas. Elas ficam ao léu. É por isso que muita gente se afasta da casa de Deus, porque não tem um compromisso com Deus. Estão ao léu. Há uma multidão que está à deriva, como aquela multidão no Monte Carmelo, completamente à deriva. Faz-se uma pergunta para eles: você quer servir a Deus? Sirva a Deus. Você quer servir Baal? Serve Baal. Ninguém falou nada, ninguém respondeu nada. Por quê? Porque não tinha nada no coração deles. Ah, pastor, mas depois eles gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Gritaram. Os profetas de Baal, eles pegaram a porrete, mataram tudo. Pronto, voltou a adorar a Deus. Voltou a adorar a Deus quando o Elias, no mesmo dia, entra dentro da cidade de Samaria. Olha como as pessoas são. Lá no monte, matando os baalistas, só o Senhor é Deus. Quando chegou na cidade, que tinha Jezabel, né? Quando chegou na cidade, o Elias ficou tão contente de entrar na cidade, né? Agora só o Senhor é Deus. Alguém olhou para ele e disse: Elias, se você não correr, meu amigo, você está morto. Aqui não tem lugar para você, não. Está vendo como são as pessoas, como essa multidão? Elas, meus irmãos, que lado elas estão? Ó, em tempos difíceis você vai ter que definir de que lado você está. É bom você ter um lado. Essa multidão não tinha lado nenhum, era temporário. Era uma fé efêmera, de pouca duração. Menos de um dia, a fé dessas pessoas. Em tempos difíceis, meus irmãos, vai surgir personagens como esse aqui, o Obadias, no capítulo 18. O Obadias, ele era empregado do Acabe, do rei mau. O Obadias, ele era um mordomo. Ele era talvez a pessoa de mais confiança do Acabe. E talvez se aproveitando dessa confiança, ele conseguiu esconder muitos profetas em covas, porque a Jezabel estava matando todos os profetas do Senhor, e ele escondeu e sustentou esses profetas com pão e com água. Então eu tiro o chapéu para o Obadias, eu tiro, porque ele tinha obras para mostrar, uma obra boa. A palavra de Deus está falando que ele disse que temia muito ao Senhor, e ele diz: eu temo ao Senhor, é verdade. E muitas pessoas também têm muitas obras para mostrar, pessoas trabalham muito, mas aí tem uma coisa: a gente não pode ser como Nicodemos. Nicodemos foi ver Jesus que hora? De noite. Por quê? Porque ele não queria que ninguém visse, que ninguém soubesse. Obadias era um servo do Senhor, mas ele não queria que ninguém soubesse que ele servia ao Senhor. Ele tinha vergonha de dizer que era crente. Ele tinha vergonha de dizer para o patrão dele: olha, eu sirvo a Deus. Quando Elias disse: vai dizer ao teu senhor, Acabe, que eu apareci e eu vou falar com ele. O Obadias ficou com medo. Não, mas eu não posso fazer isso, né? Por que ele ficou com medo? Sabe por quê? Ele tinha medo de chegar e dizer assim: rei, o meu senhor Elias, que é profeta do meu Senhor Deus Todo-Poderoso, ele falou que vai se encontrar com você. Mas ele não tinha coragem de fazer isso. Os Obadias não têm coragem de bater no peito e dizer: eu sirvo somente ao Senhor. O Senhor é meu Deus. Você pode ter muitas obras, mas se você tem vergonha de Jesus lá fora, você pode fazer muitas obras ocultas, são obras ocultas. Muitas obras em secreto, são obras em secreto. Até um copo de água que você der, você vai receber galardão. Mas isso não tira o desmérito, isso não tira a vergonha
de um Elias olhar e dizer assim: vai dizer para o seu senhor Acabe. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Acabe e estar a serviço de Deus ao mesmo tempo. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, em tempos difíceis, aparecem aqueles que ficam debaixo da mesa. Aquela luz que está escondida debaixo do alqueire. Em tempos difíceis, eles não vão se manifestar. Eles têm medo de dizer que é crente. A cada dia que passar agora, vai ser mais difícil você dizer que é um crente. As eleições, há 2 anos atrás, quem elegeu? Os crentes, eles diziam. Então a perseguição aos crentes agora vai ser o quê? Cada vez mais ferrenha. Obadias. Quantos são como Obadias? O Elias estava triste, foi para o Monte Horebe e disse: só eu fiquei servindo ao Senhor. E Deus corrigiu ele. Ele disse: calma lá, né? Só você não. Tem 7.000 aqui em Israel que não dobrou o joelho a Baal, que não beijou a estátua de Baal. Tem 7.000, irmãos, é verdade. Tinha 7.000 que não dobrou o joelho a Baal. Eu pergunto para você, meu irmão, eu pergunto para você que está acostumado a ler a Bíblia e conhece a história de Elias, eu pergunto para você o nome de uma dessas 7.000 pessoas que não dobrou o joelho para Baal. Você conhece alguém? Sabe o nome de algum deles? Simplesmente não existe o nome de nenhum deles na palavra de Deus. 7.000, mas o que adianta 7.000? Covardes, que não se manifestam, que não ajudam, que não cooperam. Passivos, neutros. Nós não dobramos o joelho para Baal, mas também não fizeram nada. Não se ergueram. O profeta Isaías diz: olha, deixai de fazer o mal. Nós temos que deixar de fazer o mal. É verdade, cada um de nós. Agora eu deixei de fazer o mal. Que bom, parabéns. Passou da hora. Mas a palavra de Deus diz no mesmo versículo: e fazei o bem. Não é só fazer o que não é errado, não é certo não, meus irmãos. Deixar de fazer o que é errado, é fazer o que é certo, é fazer o que Deus manda. Meus irmãos, a verdade, a palavra de Deus implica num comprometimento. Como eu disse, aparta-te do mal e faze o bem. E essas pessoas não representam perigo nenhum para o império das trevas, para Satanás. Satanás está rindo, por quê? Porque ninguém se levanta. E em tempos difíceis é que vai se levantar os valentes. Tempos difíceis produzem homens, almas valentes. Podemos ficar como os filhos dos profetas, meus irmãos. Antes de ir embora lá para a carruagem de fogo, os filhos dos profetas se encontraram com Elias. E ficava o tempo todo falando assim: olha, Deus vai levar para o Eliseu, né? Deus vai levar o seu Senhor, você está sabendo, né? É incrível. Há muitas pessoas que conhecem muito da palavra de Deus, como os filhos dos profetas. São até chamados filhos de Deus. Mas eles mais atrapalham do que ajudam. Eles mesmos não crêem no que eles estão falando. Deus levou, o Elias não levou? Levou. Deus não tinha avisado eles? Tinha. Olha, o seu Senhor será tomado de ti. É verdade. E quando a carruagem de fogo levou Elias, meu irmão, quando a carruagem levou, eles foram atrás do Eliseu e fizeram a seguinte pergunta: nós podemos ir atrás do Elias para achar ele? Porque eles achavam que Elias não tinha subido. Um povo desse em tempos difíceis vai contribuir o quê para a obra de Deus? É tempo de luta. Tempos difíceis é tempo dos bravos, dos valentes. Tá certo, irmãos. Os tempos difíceis geram diversos tipos de personalidades. Você tem que tentar se enquadrar na personalidade melhor. E eu vou dar para você a melhor personalidade. Os tempos difíceis também geram homens valentes como quem? Como Elias. Ele é diferente dos seus pais. Ele não está escondido em cova e nem em caverna.
ele não está junto com os filhos dos profetas, contando desgraça o tempo todo. Porque era isso que os filhos dos profetas faziam: contar desgraça e ficar olhando para uma panela vazia. Você quiser, você fica nesse tempo da pandemia, contando desgraça e olhando para uma panela vazia. É assim que Eliseu os encontrou, contando desgraça, olhando para a panela vazia. Vamos encher essa panela e vamos deixar de contar desgraça. Elias não estava no meio deles, ele não é como Obadias. Tem obras para mostrar, mas tinha vergonha publicamente do seu Deus. Já Elias não, ele já apareceu direto para o rei, e depois apareceu lá no Monte Carmelo para os profetas de Baal e uma grande multidão. Ele foi para o céu, meus irmãos, com uma carruagem de fogo, ele subiu publicamente, não subiu de noite às escondidas não, porque ele era um homem valente. É um homem que na hora da dificuldade, que na hora difícil, que nos tempos difíceis, ele aparece para lutar. Ele vai na frente de Acabe mais de uma vez. Quando ele morreu, o profeta Eliseu disse assim: meu pai e meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe o que isso significa? Que o Elias sozinho valia para um exército inteiro. Esse homem vale um exército inteiro. Por isso, meus irmãos, que sem motivo o Eliseu disse aquelas palavras. Elias tem uma missão. Qual que é a missão de Elias? Dar testemunho da verdade em tempos difíceis. Se manter em pé, manter o testemunho do Senhor e fazer discípulos. Ele fez um. O ministério de Elias produziu um. Esse um produziu muitos. Então, em tempos difíceis, vai aparecer homens valentes como o Elias. E, meus irmãos, eu disse para vocês, em tempos difíceis é preciso o quê? Caminhar. O que nós aprendemos com Elias do começo ao fim da história dele? Ele não é estático, ele não está parado, ele não é um mero espectador, ele não fica à deriva dos acontecimentos do seu tempo, ele não fica olhando para ver se vai piorar ou não vai piorar a pandemia. Ele está agindo, ele está como você agora, fazendo alguma coisa. Você poderia estar na sua casa. Eu peço que os mais velhos e os mais novos não venham, eu peço gentilmente. Eu peço que aqueles que têm comorbidade não venham. Subindo na igreja, uma senhora disse: que hora que vai começar o culto? Eu disse: minha senhora, vai começar às 7h30, mas a senhora está desconvidada. A senhora não pode ir. Ela disse: eu sei. Mas aqueles que podem, devem se mostrar valente. Não serem meros espectadores. Ele, meus irmãos, começa a vida dele andando. Ele vai terminar a vida dele andando. Eu quero que você leia esse versículo comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Olha, a vida de Elias é caminhar, caminhar, caminhar e caminhar. Está sempre caminhando. Capítulo 2 e versículo 11. É a última vez que Elias foi visto, meus irmãos, publicamente aqui neste mundo. A última aparição dele foi lá no Monte das Oliveiras junto com Jesus. Mas no seu ministério, a última vez foi esta. Olha o que ele estava fazendo. E aconteceu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Meu querido irmão, você que leu essa passagem, o que ele estava fazendo na hora que ele foi levado? Ele estava o quê? Caminhando. Em tempos difíceis, você tem que aprender que é preciso caminhar. Caminhar, caminhar, caminhar. O diabo quer que você fique em casa.
O diabo não quer que você, que não tem nada que te impeça de estar aqui, especialmente os jovens, o diabo quer que você fique em casa. Hashtag fique em casa capetinha. Sabe por quê? Porque ele sabe que você vai estar parado. Quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, diz Tiago que nós pecamos. Elias está sempre a caminhar, mas não é um caminhar sem rumo. Se você começar a história de Elias no capítulo 17, dê uma olhada no capítulo 17 e no versículo 2. Veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: vai-te daqui. E ele teve que sair e ir até Querite, um ribeiro, onde ele ficaria por algum tempo. Versículo 8, veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui para Serepta. Novamente ele se levanta e vai. Veja só, versículo 1 do capítulo 18. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio para Elias no 3º ano, dizendo: vai-te daqui e apresenta-te para Acabe. Você consegue enxergar o que eu estou enxergando? Elias caminha o tempo todo. Ele está sempre a caminhar, sempre a caminhar. Ele sai de Querite, ele vai para Serepta, ele sai de Serepta, ele vai para a presença de Acabe, ele sai da presença de Acabe, ele sobe no Monte Carmelo, ele sai do Monte Carmelo, aí ele caminha errado, porque ele acaba pela depressão, ele vai embora para Berseba, e Deus o encontra, e o leva novamente para o monte de Deus, para o Monte Horebe. E diz assim para ele: Elias, caminha Elias, caminha, porque o caminho que você vai fazer é um caminho longo. E ele caminhou 40 dias e 40 noites. E chegando lá, ele recebe uma profecia e Deus diz: caminha Elias, caminha de volta Elias, vai trabalhar Elias. É isso que Deus diz para Elias. Elias é um homem que caminha. Então, em tempos difíceis, nós devemos caminhar. Você precisa caminhar. Você não tem comorbidade, você não está na área de risco. Você caminhe, não é só vir na igreja, é trabalhar para Deus. É preciso caminhar, caminhar é preciso. Elias é o homem que caminha, está sempre caminhando. Ele morre não, ele é levado para o céu, ele está caminhando. É preciso caminhar diante das dificuldades. Ele sempre caminhou, direcionado por Deus. Mas acredite, nem sempre o caminho é fácil. Ficar no Querite, ficar na casa da viúva por 3 anos, dependendo somente de Deus, não é fácil. Então o caminho é duro, o caminho é cheio de provação, o caminho é cheio de oposição. Tem Acabe, tem Elias, tem Jezabel, tem os falsos profetas de Baal, tem a multidão que se opõe, tem muita gente perseguindo Elias, todo mundo quer matar o Elias. Então, é um caminho duro, é um caminho que você vai encontrar oposição. Irmãos, não se oponha àqueles que estão caminhando, coloque isso na tua cabeça. Se você não ajudar, por favor, não coloque pedra no caminho de quem está andando. Você caminhe, faça o que Deus está dizendo. O caminho é solitário muitas vezes, é só no final do seu ministério que ele encontra quem? O Eliseu, mas até então ele caminhou sozinho, sozinho e sozinho. Sozinho para cá, sozinho para lá. É o profeta mais solitário da Bíblia. Esse caminho é tão duro, tem tanta oposição, é tão solitário, que às vezes uma pessoa como ele, tão forte, pode cair em depressão e pedir a morte. E ele pediu a morte. Até hoje não morreu, mas ele pediu a morte. É preciso caminhar ante as dificuldades. Aqui no capítulo 18, quando Deus fala com ele,
diz assim, olha, perdão, não é no capítulo 18, é no capítulo 19. Deus vai olhar para ele e dizer assim, Elias, o caminho é longo, é muito longo. Capítulo 19, deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo rapidamente, não é? Deus vai olhar para ele e dizer, versículo 7, o anjo do Senhor tomou pela segunda vez, o tocou e disse, levanta meu filho, levanta, come, porque o teu caminho é um caminho muito longo. Em tempos difíceis pode demorar, pode ser um caminho longo. Eu pergunto para você, você está disposto a ter os pés de Elias e caminhar pela palavra da verdade? Meus irmãos, só que tem coisa boa, é caminhando que nós encontramos quem vai nos ajudar, não é ficando parado não. Foi caminhando que ele encontrou a viúva de Serepta, ficou muito tempo lá, foi sustentado por essa viúva. Foi caminhando que ele encontrou o Eliseu, e tocou no coração do Eliseu com o seu chamado. De princípio, essas pessoas não tinham nada para oferecer. A viúva, por exemplo, tinha um bolinho desse tamanho, e disse, olha, eu vou fazer para mim, para o meu filho, a gente vai comer, vai morrer. Ele pediu, falou, dá primeiro para mim, tá? Que as coisas não vai faltar na casa da senhora. E não faltou, mas ela não tinha nada para oferecer. Nesse caminho nós vamos encontrar pessoas que não têm nada para oferecer, mas o que eles oferecem é o que Deus vai usar. Como no caso do Eliseu, que era um camponês, o que ele tinha alguma junta de boi, ele pegou a junta de boi, fez um churrasco, acabou com tudo, ficou sem nada e seguiu a Elias. Um camponês, ele começou o ministério dele como um camponês, ele termina como um camponês, não tinha nada para oferecer. É caminhando que encontramos os que vão ajuntar a causa do Senhor. Todos que se ajuntaram, seja a viúva, seja o profeta Eliseu, todos que se ajuntaram foram abençoados, muito abençoados. A casa da viúva foi abençoada. O ministério de Eliseu, irmãos, ele morreu de morte morrida. Ninguém matou ele. Ele talvez foi um dos profetas que mais viveram neste mundo, nessa terra. E ele foi tão abençoado. É tão linda a história dele que nós vamos falar em outra mensagem. Agora, o caminho, como eu disse, é cheio de dificuldade, mas é nesse caminho que nós encontramos as pessoas que vão se juntar à causa. E eu quero terminar, meus irmãos, dizendo que é preciso caminhar, porque é nesse caminho que nós vamos vencer. O caminho é duro, o caminho tem oposição, mas é um caminho de vitória. O caminho de Elias foi um caminho vitorioso. Ele experimentou vitórias em cada parada. Havia dificuldade em cada parada. Não era fácil. Talvez ninguém recebeu tanta oposição neste mundo quanto o profeta Elias, tirando nosso Senhor Jesus. Mas ele venceu todas as batalhas que ele lutou. Não existe vitória sem luta, irmãos. A maior vitória deste mundo foi a vitória sobre a morte. A vitória que a cabeça da serpente foi o quê? Foi esmagada. Mas se você for para Israel até hoje, tem a via dolorosa. Por quê? Porque aquela vitória não foi feita sem espinhos, sem que o sangue fosse derramado. Porque não existe vitória sem luta. O nosso caminho é um caminho de vitória, mas não existe vitória sem luta. Nós também vamos vencer. Nós vamos vencer esse tempo, irmãos. Eu sei que é um tempo difícil, por diversos motivos. Mas hoje, em geral, o grande motivo para todas as igrejas é a pandemia. Ou eu estou errado? Não. Nós vamos vencer. A igreja vai vencer. Ela vai sair vitoriosa.
Tem um filme, que é aquele filme que tudo gela, né? O negócio fica tudo congelado. Não sei se vocês assistiram esse filme. Eu nunca consegui assistir ele inteiro, né? Mas tudo fica congelado. Aí as pessoas parece que tudo morre de frio, né? Mas aí o frio vai embora, né? Tem uma hora lá que o frio dá uma diminuída, tal, e os camaradas são resgatados com um helicóptero. E o filme ele é feito dentro de um prédio. Se preocupa com as pessoas somente daquele prédio. E as pessoas daquele prédio, eles conseguiram sobreviver um pouquinho só. Era pouca gente. Mas aí quando o helicóptero passava sobre os outros prédios, todos os prédios tinham o quê? Algumas pessoas acenando. Eles também venceram. Nós vamos vencer. Mas nós temos que caminhar. Em tempos difíceis, é preciso o quê? Caminhar. Você caminhe. Ore a Deus. 7 horas, todo domingo, tem oração. Eu vou perguntar, quando eu voltar, se 7 horas o grupo de oração estava aqui. Na quarta-feira nós também temos oração. Vamos caminhar. É preciso caminhar. Amém?